Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, né? Mais uma aula de legislação aplicada à PEMERGE, agora já sabendo da nova banca, né? Então, as pessoas que já leram nos noticiários sabem que a nova banca, né, que vai preparar a prova de vocês, que vai lançar, né, o edital para vocês, vai ser a Fundação Getúlio Vargas. E, como vocês sabem, a FGV ela é considerada uma das melhores, né, se não a melhor, junto com a CESP, né, banca de organização de concursos públicos. E, consequentemente, né, muitos estão preocupados, né, como vai ser e tal. Até o momento, a gente só sabe que vai ser a FGV. A gente não tem ainda notícia nenhuma com relação a edital, com relação a se vai restituir o pagamento, né, do concurso. Então, a gente ainda não sabe nada disso. Tudo que está sendo dito na imprensa, de modo especial nas mídias sociais, né, é especulação. Né? O pessoal está especulando o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas falando da FGV, né, a gente aqui da Fox conhece, né, a FGV Conhecimento, ela traz em si, né, uma metodologia acadêmica séria. Ela, inclusive, é a empresa que elabora a prova de exame da ordem unificada. Então, já que ela tem esse respaldo, nessa seriedade de ter a Ordem dos Advogados do Brasil como fonte de referência no seu currículo, consequentemente, muitas pessoas perguntam: professora, e como vai ser a prova? Como será que a prova vai acontecer? O que eu espero dessa prova da FGV? Você vai ter que esperar muito, tá? Porque você sabe que a FGV, né, ela tem dentro da elaboração, inclusive eu preparei aqui 20 questões inicialmente, né, para vocês fazerem comigo, baseado, né, no texto que a FGV usa nos seus concursos públicos. Mas aí você fala assim: ah, professora, mas ensino de médio é parecido com o ensino superior? Sim, é parecido com o ensino superior, tá, gente? Então, hoje em dia não tem mais aquela questão, porque vai ser no ensino médio, vai ser mais fácil a questão, vai ser, né, uma situação mais de didática mais simples e etc. Não, pessoal. A FGV Conhecimento, né, que é o grupo da FGV, ela traz dentro das suas questões o estilo médio a difícil, tá? Ela dificilmente trabalha com questões de nível fácil. Ela geralmente elabora mais as perguntas, mas não foge, tá, do que ela pede no edital. Se você for olhar o edital da FGV, né, dos outros concursos que ela já realizou, você vai ver que ela não foge desse esquema, né, dessa situação de questões bem elaboradas, bem, como se diz assim, montadas, né, para saber do conhecimento do aluno. E o que a FGV ela quer de você, meu aluno? Ela quer saber se você estudou, se você aprendeu e se você conseguiu interpretar o que está escrito na lei. Por quê? Porque o soldado, quando vai, né, para a escola de formação, quando ele parte para a escola de formação, ele já tem que conhecer, em início, os princípios básicos, né, do Estatuto da PEMERGE. Então, é onde a FGV vai tirar, né, a sua grande maioria das questões, ela vai tirar exatamente do Estatuto da PEMERGE, que nós vamos começar a estudar, né, em breve. Então, dentro desse contexto, dentro dessa história, né,
ela vai querer saber se você estudou, se você sabe o que é ciclos hierárquicos dentro do Estatuto da PEMERG. Ele vai querer saber se você sabe diferenciar um posto para uma graduação. Então, dentro dessa formação que a gente está falando, né, dos quadros da FGV, da metodologia acadêmica da FGV, é dentro desse estilo. Ou seja, você vai ter que ter mais atenção, inclusive, né, nos parágrafos da lei, porque ela tira muitas questões dos parágrafos da lei, dos incisos da lei. Então, cuidado, não é só na minha disciplina que ela faz isso, ela faz em todas as disciplinas, né, dentro do estilo, né, FGV, de procurar saber se você tem conhecimento da matéria. Então, para nós iniciarmos, né, primeiramente, né, dentro do estilo FGV, que vai ser agora, né, a Fox já começou a alavancar a preparação para essa prova tão importante, né, que foi anulada e, consequentemente, ela está vindo aí para o ano que vem, né, porque esse ano já praticamente nós já terminamos, né? Mas a FGV, ela é uma empresa de credibilidade no mercado e a Fox está junto com a FGV, acompanhando todos os editais, todo o material que vai ser usado, né? Os professores também já estão cientes do que vai acontecer. Então, meu guerreiro, minha guerreira, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a estudar. Mais ainda, né? Porque tem gente que se acomodou, tem gente que pegou e, né? Ah, não, é tranquilo, eu vou aproveitar para tirar uma folga. Não tem folga, concursos não tem folga, tem a todo o momento. Então, vocês têm que estudar diariamente, ok? Então, diante desse quadro, eu coloquei, né, que os exercícios agora da PEMERG vai ser exatamente, né, da FGV. Então, tudo que eu fizer aqui, a partir desse momento, né, da legislação aplicada à PEMERG, vai ser dentro da didática e da metodologia da FGV. Correto? Então, vamos iniciar exatamente com exercícios. Professora, por que a senhora vai começar com exercícios? Porque para o aluno poder começar a sentir a elaboração, né, dessas questões. Então, eu coloquei aqui, né, a FGV Conhecimento, para vocês terem uma ideia, é a antiga Fundação Getúlio Vargas e é uma das principais instituições de ensino e pesquisa do Brasil. A FGV ela não trabalha só com concurso público, diferente de algumas outras bancas que só são exclusivamente para concursos públicos. Ela trabalha com pesquisa e ela também trabalha com os cursos dela. Ela é uma fundação aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem vários outros estados, inclusive Brasília. Então, vocês já sabem da seriedade da FGV. Inclusive, ela já tem a prática de concurso para a carreira militar, de policiais militares. Alguns desses exercícios que eu passei aqui hoje são referentes à Polícia Militar do Estado do Acre, agora de 2023. Então, consequentemente, vocês vão ter, né, uma visão de como foi feita essa prova do Estado do Acre para esse ano, né, o lançamento. E aí vocês já vão começar a ter uma ideia de como será a da PEMERG aqui no Rio de Janeiro. Eu quero dizer para vocês que algumas dessas questões estão com legislações específicas do Estado do Acre, tá? Mas isso não modifica a estrutura federal da lei. O Estado do Acre apenas, como o Estado do Rio de Janeiro, apenas adaptou dentro dessa realidade, né, do Estatuto do Policial Militar,
a Lei 443/81, ela trouxe, né, essa questão com base na legislação federal, e eles têm a própria lei deles lá, né, que é diferente da nossa. A nossa é a 441 e a deles, né, é a outra lei que é regida, né, sobre as realidades do estado do Acre. Ou seja, cada polícia, ela, por mais que seja equalitária, né, ela tem diferenciais importantes dentro da realidade social em que está localizada, ok? Então, meu guerreiro, minha guerreira, vamos lá, vamos começar, ok? Então, coloquei aqui o Rio de Janeiro para vocês ficarem tranquilos, tá? E começarem a estudar. Os concursos organizados pela FGV Conhecimento são sempre bem, né, criticados, são bem avaliados pelos candidatos. É difícil você dizer assim, que a FGV teve indeferimento, teve recurso por causa de questão mal elaborada e etc. É muito difícil esse tipo de recurso. Inclusive, né, pela própria dinâmica dela, né, e pelos cursos que passam por ela tem esse cuidado de verificar se há algum erro de interpretação, passado por vários professores, então eles olham, né, cada um tem uma visão, então eles olham para ver se realmente é aquilo que está sendo pedido ali, bate com o que está sendo falado. Então, é muito legal o trabalho da FGV Conhecimento nesse sentido. Podem ficar tranquilos, né? E que destaca a qualidade da prova, a transparência do processo e a agilidade na divulgação dos resultados. A FGV, ela é rápida na divulgação dos resultados e ela justifica as questões, né? Ela fala o porquê que é aquela questão ali. Por que escolheram a letra A? Por que escolheram a letra B? Por que escolheram a letra C? Por isso que eu disse para vocês, tem que ter cuidado, né? Porque dentro da mídia a gente escuta muita coisa, né? E nesse último concurso que foi anulado da PEMERGE, a gente escutou vários tipos de gabaritos, né? E a gente ficou doido, porque não se sabia qual seria a resposta correta, né? Porque cada curso estava dando uma coisa. Aí o aluno fica, né? Não, professora Ana, qual é a pergunta que está feita, que está com a resposta correta, não sei o que e tal. Com a FGV já é mais diferente, né? Exatamente porque ela tem esse cuidado, né, de fazer o seu trabalho, de apresentação desse trabalho, né? Quando ela vê que errou, né, principalmente no concurso da OAB, e ela faz concurso para magistratura também, né, ela já responde de pronto, né, que a questão foi dado ponto, porque houve erro, né, eles verificaram depois. Então, uma empresa que trabalha com magistratura, defensoria, Ministério Público, né, estadual, federal, né, defensoria, então ela tem que ter um respaldo, né, uma relevância com relação a esse material. E é uma ótima opção para quem está se preparando para um concurso, para a polícia. A instituição oferece uma prova de qualidade, um processo transparente e uma divulgação ágil de resultados. Então, fiquei muito satisfeita de saber que a FGV veio à frente, está aí, né? E vamos que vamos. Então, eu coloquei aqui a primeira questão da FGV. Como eu falei para vocês, né? A primeira questão da FGV vem do Acre, né? Desse processo seletivo que houve no estado do Acre em 2023 e, consequentemente, né, ela traz o texto para aluno oficial combatente. Aluno oficial combatente são os oficiais, né, para a prova dos oficiais, que lá recebem uma outra terminologia, mas é para os oficiais da Polícia Militar. E a primeira pergunta diz: João, tenente da Polícia Militar,
do estado alfa, olha só como é que é. O trabalho que eles têm é contextualizado, entendeu? Então, eles trabalham nessa forma, ó. João, aqui tá, né? Vamos lá. João, tenente militar do estado alfa. Aí você já vai, né, tendo o quê? Você já vai tendo uma contextualização de cases, né, que eles já vão usando para você inserir dentro da sua realidade como policial militar. Prestes a completar 40 anos, aí vocês vão lembrar de quê? Da lei 444 de 81, né? Aí vocês já vão ver que é o Estatuto da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aí, peraí, mas é do estado do Acre. Tudo bem, é do estado do Acre, mas na sua cabecinha vai chegar lá e vai dizer assim, peraí, então isso aí é estado do Acre. Mas a senhora está dizendo que é 441, né? Aliás, eu botei até 444, mas eu errei, é 441. Tá? Vamos corrigir, fazer a coisa direitinho aqui, né? 441, vamos apagar aqui, né? E vamos entrar com a correção, que é a 441. Aí vocês vão dizer assim, tá, é o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, correto? Mas vocês vão ver que no texto é parecido. E há 15 anos, ininterrupto, em serviço na corporação, decidiu que iria se candidatar a cargo eletivo de deputado federal. Aí vocês vão se lembrar, poxa, a professora falou isso no 144 da Constituição Federal. A professora comentou isso na Constituição Federal, a questão, né, dos praças e soldados e oficiais, né, que queiram se candidatar a cargos públicos no sentido eletivo, né, dos partidos políticos. Então, você está vendo aqui que também o estado do Acre apresenta a mesma situação. Nas eleições a serem realizadas no ano seguinte. E aí vem a pergunta, à luz da sistemática constitucional, aí você vai falar assim, peraí, isso aí estava no edital, é um dos primeiros itens, né, que apresenta na Constituição. Então, como vai ser essa questão? Aí você vai falar assim, eu vou ter que usar a Constituição e eu vou ter que usar o Estatuto da PEMERGE. Então, é correto afirmar que João receberá remuneração, situação que perdurará até a proclamação dos eleitos, quando será agregado, passando para a inatividade por ato do seu superior hierárquico, após a diplomação. B. Deve afastar-se da atividade mediante licenciamento ex officio, situação que perdurará durante o período da campanha eleitoral e, caso eleito, do exercício do mandato? Não. Você está vendo que não, né? Ele, para poder se candidatar, ele tem que sair antes, né? Logo no início, né, do pleito que leve a ele, né, as condições de se candidatar a algum cargo, né, eleitoral, ele já tem que ter isso já formalizado dentro do Poder Executivo. Então, eu quero chamar a atenção o seguinte, ele foi para a convenção do partido político dele, né? E, consequentemente, ele foi um dos escolhidos para fazer chapa partidária. Então, quando ele faz essa chapa partidária, ele já está inserido que vai para o licenciamento do Tribunal Regional Eleitoral ou para o Tribunal Superior Eleitoral, ele já tem que estar desvinculado da função. Correto? Então, isso a gente chama a atenção exatamente porque não pode haver, né, nenhum conflito de interesses. Então, cuidado, meu aluno. Essa questão, você vê como é que
A FGV coloca você diante de duas realidades próximas com relação a essa questão. Então, ela fala, deve ser provisoriamente afastado da atividade? Não. Ele tem que ser afastado da atividade para a reserva não remunerada. Ele vai para a reserva não remunerada, exatamente para que ele não tenha vínculos com a profissão atual dele, ok? Ou ele lá é deputado, ou ele lá é senador, ou ele lá é vereador, qual for o cargo eletivo que ele vai assumir, né? Consequentemente, ele deve, né, ser afastado para a reserva não remunerada. Então, ele vai ficar aquele período de 4 anos, se ele continuar mais 4. Então, enquanto ele estiver exercendo o cargo eletivo, ele está na reserva não remunerada. Situação que perdurará durante a campanha eleitoral e, caso eleito, durante o exercício do mandato. Então, cuidado. Essa pergunta ela é capciosa, ela é considerada de média difícil, porque a pessoa tem que ler o estatuto, tem que ler a Constituição para poder, né, que a reserva não remunerada, ele vai ficar no mesmo cargo, na mesma posição, e ele não vai ter nenhum tipo de benefício dentro dessa questão, uma vez que ele está abrindo mão por causa de um cargo eletivo, ok? Será obrigatoriamente agregado e, se eleito, passará para a inatividade no ato da diplomação, independentemente da prática de qualquer outro ato? Não. Primeiramente, ele tem que desvincular da Polícia Militar, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em qualquer estado do Brasil, ele tem que obrigatoriamente se desvincular da função de policial. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Então, dentro dessa questão, o comentário dela é a letra D, né? Nós já vimos lá atrás, de acordo com a legislação brasileira, quando um militar decide se candidatar a um cargo eletivo, ele deve se afastar da atividade, sendo transferido para a reserva não remunerada durante o período da campanha eleitoral e, se eleito, durante o exercício do mandato. Esse afastamento é obrigatório e visa a separação entre as esferas, né? Militar e política, ok? Então, política e questões militares, né, elas não se combinam. Então, esse é o pulo do gato, tá legal? Então, eles não se combinam aí. Portanto, a opção D reflete completamente, né, a forma incorreta desse cidadão, né, desse nacional. Então, ele tem que se afastar para poder, né, participar da campanha eleitoral. Ele pode usar o cargo dele, né? Mas eu fui capitão, eu fui tenente, eu fui major. Pode. Isso não há impedimento legislativo nenhum, tá? Dele usar a patente na qual ele terminou a carreira dele ou ele parou a carreira dele. Isso não há impedimento legal. Tanto que vários candidatos, inclusive o presidente da República, né, que usou o seu título, né, o seu cargo, né, para se identificar. Então, não há nenhum tipo de questões contrárias ao uso, né, da patente dessas pessoas. Mas elas têm que se desvincular. Não tem como, né? O próprio TCE, em suas jurisprudências, inclusive nos últimos 4 anos, falou muito dessa questão de que não se pode confundir política com militarismo. Então, são 2 itens que têm que ser separados pela própria Constituição Federal. Fechado?